Olá pessoal, estou aqui para explicar para vocês melhor os exercícios 1 e 3. Quero dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, da sala de aula, né? A gente tem uma proximidade bem maior para tirar essas dúvidas, mas como alguns alunos me procuraram para entender bem a 1 e a 3, né, a diferença, eu resolvi fazer esse videozinho, mesmo com o gabarito aí. Bom, gente, ó, na número 1, eu vou ler para vocês e a gente vai para os elementos importantes de uma pirâmide. Se o apótema de uma pirâmide mede 17 metros e o apótema da base mede 8 metros, qual que é a altura da pirâmide? Bom, vocês estão vendo aqui no desenho, essa linha roxa é a altura da pirâmide, certo? Que é o que ele está pedindo, então é o H, Hzinho, né? Esse M que está aqui, tá? Formando 90 graus, perpendicular com a altura, esse M chama-se apótema da base. Esse P que fecha esse triângulo retângulo aqui, esse P vocês estão vendo que é a altura relativa desse triângulo da lateral? Bom, esse triângulo da lateral a gente tem 4, né? São 4 triângulos laterais. E esse P, que é a altura relativa aqui do triângulo, nós chamamos de apótema da pirâmide. Essa medida é diferente da aresta lateral. A aresta lateral é esse Azinho aqui, ó. Ou seja, os lados que formam, né, os triângulos das laterais. Então, o Azinho é diferente do P, tá? Porque o A é a aresta lateral, é a medida do lado. O P é a altura do triângulo relativa aqui à base. Olha só, ela passa bem no meio da base aqui desse quadrado, vai lá no topo da pirâmide. Então, essa altura, esse P, é diferente de A. Então, já temos ali, né, uma base, tá? Então, nós temos os elementos essenciais para responder a número 1. Nós temos o P, nós temos o M, falta só o H. Então, por Pitágoras, já sai o resultado, né? Então, pulando aqui, olha só, nós substituímos, a hipotenusa é 17, né, um dos catetos é 8, e o outro cateto, que é a altura, é o C, então, 15 metros. Olha só na 3. A 3 é uma questão da PUC de São Paulo, inclusive bem elaborada, né? Alguns até fizeram mais reduzida, conseguiu chegar no resultado. Eu, como não estou presencial com vocês, eu gosto de colocar bem o passo a passo, eu fiz ela bem detalhada, bem o passo a passo, tá? Mas se vocês quiserem fazer mais direto, tranquilo também, desde que dê o mesmo resultado, ou aproximadamente, né? Que dê a mesma alternativa, ok. Então, vamos lá entender a 3, ó. A base de uma pirâmide reta, uma pirâmide reta que ele quer dizer que não seja oblíqua, né? Que tenha um ângulo diferenciado em relação à altura. É um quadrado cujo lado mede 8 raiz de 2 centímetros. Então, aqui na base, cada lado mede 8 raiz de 2. Se as arestas laterais da pirâmide medem 17 centímetros, olha só, a aresta lateral da pirâmide. O que é a aresta lateral da pirâmide? A aresta lateral da pirâmide é aquele azinho que eu mostrei lá na outra, ó. Lembra aqui, ó? Que não foi citado na 1. A gente não precisou usar a aresta da lateral. Aqui a gente vai ter que usar. Olha só o Azinho. Certo? Então, nós temos aqui o Azinho, que é a aresta lateral da pirâmide, e mede 17. Então, por coincidência, até a mesma medida lá da número 1. Talvez por isso que muitos confundiram. E ele está pedindo o seu volume. Gente, para saber o volume dessa pirâmide, a gente precisa da altura, que não foi dada, e precisamos da área da base. Bom, a área da base é simples, já que a gente já tem quanto que mede o lado do quadrado da base. A base é um quadrado e mede 8 raiz de 2. Bom, para calcular essa área, basta elevar ao quadrado. A gente tem a área da base. Mas para o volume, a gente precisa da altura dessa pirâmide, né? Então, para achar a altura, o que nós podemos fazer? Nós podemos também fechar, já que nós temos uma pirâmide reta ali, fechar um triângulo retângulo. Só que nós não vamos poder levar o cateto, aquele menorzinho,
até o meio do lado do quadrado, se vocês me entendem. Por quê? Porque a gente não vai poder usar a hipotenusa, que é a apótema da pirâmide, porque ela nem foi citada. Então, a gente vai ficar com mais de 2 incógnitas ali desconhecidas. Então, nós precisamos ficar apenas com uma incógnita desconhecida. Bom, se eu já tenho o Azinho, então eu tenho que fechar o triângulo retângulo aqui. Então, eu puxo lá do centro da altura, perpendicular aqui ao vértice, né? Onde une a base com os triângulos laterais, eu tenho 90 graus. Então, eu tenho aqui, esse pedacinho aqui, seria a metade da diagonal do quadrado. Vocês sabem que as medidas dos lados do quadrado é L, né? E que se a gente traçar aqui, ó, na diagonal, nós temos um valor maior do que esse lado. Então, nós temos um valor na diagonal bem maior do que 8 raiz de 2. Não é só dividir, então, por 2 e dizer que aqui tem 4 raiz de 2. Não é assim, né? Então, o que a gente faz? A gente usa, né, a fórmula da diagonal do quadrado para achar quanto que mede só esse pedacinho aqui, que é um dos catetos, tá? Então, deu para entender? Ó, aqui eu não vou usar a altura do triângulo lateral, porque eu não tenho essa medida. E eu também não tenho a altura da pirâmide. Então, por isso que não dá para fechar o triângulo retângulo igual a gente fechou lá na 1. Tem que fechar usando a aresta lateral, a altura e metade da diagonal do quadrado. Então, a diagonal do quadrado, a fórmula para calcular é raiz de 2 vezes L. Bom, se eu tenho lado, o L é 8 raiz de 2, é só multiplicar por raiz de 2. Né, onde a gente tem um valor de 16. Então, a diagonal inteira é 16, mas esse pedacinho do triângulo retângulo que eu vou usar é metade, então é só 8. E aí eu tenho como usar Pitágoras e achar a altura da minha pirâmide aqui, né? Usar esses 3 valores aqui, ó. Então, o A mede 17, a hipotenusa. Os catetos, a altura eu não tenho. O outro cateto, que é a metade da diagonal, vale 8. Então, passando lá para o restante, né, a gente consegue, então, aplicar o teorema de Pitágoras e achar a altura. Então, a altura da pirâmide vale 15 centímetros. Agora, eu consigo colocar na fórmula do volume, porque a questão está pedindo volume. E o volume é a área da base da pirâmide. A nossa base da pirâmide é um quadrado, então é L ao quadrado, ou L vezes L, vezes a altura, que a gente acabou de achar, dividido por 3. Bom, 8 raiz de 2 elevado ao quadrado, 8 ao quadrado é 64, a raiz de 2 ao quadrado dá 2, ou raiz de 4, que também vai até o 2, né? Vai dar o resultado 2. E aí é só multiplicar, 64 por 2 são 128 centímetros quadrados de área da base. Então, troca ali na fórmula, substitui, e é só multiplicar pela altura da pirâmide e dividir por 3. Então, o resultado, 640 centímetros cúbicos. Como a gente está falando de volume, né, as medidas estavam em centímetros, nós temos esse valor aqui, ó, que lá nas alternativas, né, é a letra B. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a diferença da 1 e da 3, até porque alguns alunos não conseguiram entender e me procuraram, tá? Um abração, estou morrendo de saudade de vocês. Beijo!